Hoje nós estamos celebrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A grande questão é, gostaria de tratar com vocês quais foram as mais bem-aventuradas palavras ditas por Jesus. Eu creio que se eu sair perguntando, cada um de vocês vai ter um texto específico que falou profundamente ao seu coração. Eu creio que se a gente sair na rua, muitas pessoas vão lembrar de algumas palavras que Jesus disse que tocaram aos seus corações. Mas hoje eu gostaria de falar sobre quais foram as mais bem-aventuradas palavras ditas por Jesus. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de orar. Vamos pedir que Deus abra o nosso coração e fale conosco a respeito dos textos que nós vamos ler aqui essa noite. Pai, quero te agradecer, porque aprove ao Senhor nos trazer aqui essa noite. Certamente o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. Por isso eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que a gente possa contemplar a maravilha das tuas palavras, que o teu evangelho puro, simples, santo, possa estar firmemente arraigado em nosso coração e que assim nós possamos sair aqui desfrutando da tua paz e da tua doce esperança. Fale conosco, Pai. Tira também tudo aquilo que porventura impeça a gente de entender, que impeça a gente de aceitar aquilo que está escrito na tua palavra. Fale conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que quando a gente começa a folhear os evangelhos, tem palavras maravilhosas que Jesus disse. Uma delas está ali em Mateus 11, 28 a 30, que dizem assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vivemos em dias de tanta turbulência, tantas dificuldades, tantas lutas, e muitas pessoas mesmo estão cansadas, sobrecarregadas, levando fardos totalmente difíceis e muitas vezes além das suas próprias forças e capacidades. E quantas pessoas estão precisando ouvir essas palavras bem-aventuradas? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Talvez o medo da Covid que está passando tenha sobrecarregado a sua vida emocional. Talvez o aumento da inflação, o aumento dos preços, o custo de vida tenha aumentado de maneira absurda. E isso talvez tenha trazido desconforto, medo, insegurança para a sua vida. Não sei o que você vive, não sei o que você enfrenta, mas certamente Jesus está dizendo: se você está cansado das coisas que vem sofrendo, se você está sobrecarregado com o fardo que você tem levado, ele diz: venham a mim. E ele completa: eu darei descanso a vocês. Muitos de nós andam cansados porque não querem se submeter àquilo que Jesus diz, mas querem então agradar as pessoas, agradar o sistema, agradar a família ou mesmo agradar o mundo. E o que acaba acontecendo? Ao invés de encontrar alívio, descanso e companheirismo, acaba encontrando sobrecarga. Pessoas estão cansadas, pessoas estão sobrecarregadas. Mas Jesus disse: se você for até Ele, Ele dará descanso. Se você, ao invés de competir com o mundo, entrar debaixo do jugo que Jesus está oferecendo, que é suave e leve, você vai encontrar descanso para a sua alma. Muitos de nós passou aí o feriado e talvez não tenha se cansado fisicamente. Mas mesmo durante esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, quando poderia ter um refrigério,
Pelo contrário, a sua alma se afligiu ainda mais por causa das lutas e dificuldades que tem enfrentado. Mas Jesus disse essas bem-aventuradas palavras: venham a mim. Mas talvez você olhe lá para o Evangelho de Marcos e você encontre outra palavra bem-aventurada. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Lembra esse episódio no capítulo 2, em que alguns amigos levaram um paralítico até Jesus, só que chegando lá tinha tanta gente que eram incapazes de colocar o paralítico na presença de Jesus. Mas 4 deles não desistiram. Subiram no telhado, arrancaram parte da cobertura e então baixaram o amigo diante de Jesus. E eu creio que se eu e você levássemos um paralítico diante de Jesus, a coisa que nós mais gostaríamos de ver Jesus fazendo é o quê? Curando ele. Mas sabe, às vezes eu e você achamos que sabemos o que nós necessitamos, mas ninguém melhor do que Jesus sabe o que realmente nós necessitamos e quais as nossas prioridades. Porque imagina quando aquele paralítico chegou na frente de Jesus, os seus amigos prontos para vê-lo levantar, e Jesus, ao invés de falar, levanta, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. A grande dificuldade é que nós só vemos a aparência, mas Jesus sabe o que realmente eu e você precisamos. E Jesus sabia que muito mais do que uma cura física, aquele paralítico precisava de perdão dos seus pecados. Até mesmo porque, mais cedo ou mais tarde, fisicamente ele morreria. Mas com o perdão dos pecados, jamais morreria eternamente, porque quando partisse estaria na presença do Senhor. É certo que Jesus disse, levanta, e ele levantou e foi embora carregando a sua maca. Ele foi carregado e voltou carregando a maca. Mas mais cedo ou mais tarde ele veio a falecer. Mas uma coisa é certa, hoje ele se encontra nos braços benditos do nosso Pai Celestial. Talvez a coisa que você mais precise hoje, porque você vem se martirizando, você tenha feito algo que você não consegue esquecer, que machuca o seu coração, talvez machucou as pessoas que estão ao seu redor, mas quando você olha para essas palavras, você diz: que palavras bem-aventuradas. É disso que eu preciso. Perdão dos meus pecados. Mas talvez você vá lá para o Evangelho de Lucas. E lá você vê essas palavras. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quando Jesus está ali na cruz, está prestes a morrer por causa dos nossos pecados, haviam 2 malfeitores crucificados junto com ele. Um deles falava: vai, você não é o bom? Você não é o Filho de Deus? Você não ressuscitou? Você não curou? Por que você não salva a si mesmo? Mas teve um que disse: fique quieto. Nós 2 merecemos a pena que estamos sofrendo. Mas ele nada fez. Nada fez que merecesse tal pena. Então vira-se para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E olha que palavras, Jesus disse: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ele morreria, ele já estava no final, mas Jesus garantiu que ele teria vida eterna ali no paraíso. Imagina escutar isso de Jesus. Imagina à beira da morte, crucificado, sabendo que em poucas horas você partiria daqui. E você ter essa garantia de que estaria com ele no paraíso. Mas talvez você olhasse para o Evangelho de João. E lá em João você ouvisse: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Imagina,
Aqui, Jesus está ali na região de Betânia, e Lázaro, o amigo dele, a Bíblia diz, o seu amigo Lázaro, as irmãs mandam chamar Jesus, o seu amigo Lázaro está doente, venha rápido. E o texto diz que ele ficou ainda 4 dias no lugar aonde ele estava. Quando chegou em Betânia, ali com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, já fazia 4 dias que Jesus estava enterrado. 4 dias que ele tinha sido sepultado. As irmãs de Jesus disseram assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu creio que esse texto, Jesus está querendo mostrar algo além para as irmãs e para nós. Porque as irmãs já tinham ouvido de Jesus que ele tinha curado aleijado, curado cegos, curado tantas pessoas, leprosos. E elas entendiam que Jesus tinha poder até onde havia vida. Até lá Jesus poderia. Então, se o Senhor tivesse chegado aqui, o Senhor não teria permitido que o meu irmão morresse. Mas Jesus queria mostrar algo além, que ele tinha poder não somente sobre as enfermidades, mas ele também tinha poder sobre a vida. E quando ele falou, aonde está? Falou, venha que vamos te mostrar. Levaram Jesus até o túmulo, chegando diante do túmulo, Jesus falou, tirem a pedra. As irmãs falaram, não, Senhor, não precisa, já está cheirando mal. Vocês já foram num velório, quando a pessoa morreu e estava muitos dias internado, e você chega ali no velório, o cheiro não é bom. Eu creio que vocês já foram no velório, quando pessoas foram encontradas no meio do mato, e você chega lá, está todo mundo fora, porque o cheiro é tão forte, que as pessoas não querem ficar lá dentro. A gente teve esses anos aqui atrás, nós fomos num velório, que quando nós chegamos, todo mundo estava lá fora. Por causa de um acidente, o corpo foi achado 3, 4 dias depois, e então não era possível a gente ficar dentro. O culto foi celebrado fora da sala. Agora imagina que 4 dias e Jesus falar, tirem a pedra. As irmãs falaram, Senhor, já cheira mal. Mas Jesus falou, eu não disse que se vocês crerem, vocês veriam a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus disse, em alta voz, Lázaro, vem para fora. Imagina, o morto ouviu a voz de Jesus. Lá no capítulo 5, Jesus disse assim, chegará o dia em que os mortos ouvirão a minha voz, e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Capítulo 5, Jesus diz, mas para provar que ele também tinha domínio sobre a vida, ele não apenas ressuscitou Lázaro, mas ele já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, e ele tinha ressuscitado a filha do centurião. E agora, diante de muitas pessoas que amavam a Lázaro, inclusive Marta e Maria, ele fala, Lázaro, vem para fora. E imagina o espetáculo. E a gente falava esses dias, o que a gente mais gostaria de ver num velório? É o morto levantando. Mas pessoas disseram, eu sairia correndo. Por que sair correndo se o que a gente mais gostaria, e se estamos ali lamentando porque a pessoa morreu, por que sairíamos correndo? Mas imagina a cena, Jesus bradando, Lázaro, vem para fora. E de repente, daquela abertura da rocha, saindo Lázaro, com o rosto envolto e enrolado, igual uma múmia. Imagina, que alegria passou no coração daquelas irmãs. Mas será que essas foram as palavras mais bem-aventuradas? Talvez você leia os evangelhos e você encontre palavras que falem, conforte o seu coração, de maneira que você diga, essa palavra é bem mais bem-aventurada. Mas essas palavras só se tornaram possíveis porque Jesus disse, está consumado. Palavra, pode colocar, a palavra tetelestai é a palavra grega que Jesus disse, a última palavra que ele disse ali na cruz. Está consumado, concluído.
tudo foi realizado. E se Jesus não tivesse dito tetelestai ali na cruz, antes de expirar, antes de entregar o seu espírito, todas essas outras promessas não teriam sentido a nós. Jesus, ele veio para morrer. Ele veio para entregar a própria vida por causa dos nossos pecados. E isso é o Evangelho. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E essa é a mensagem mais bem-aventurada que eu e você podemos ouvir. Pode passar? Quando a gente vai ali para João, capítulo 19, 28 e 30, o texto diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, ele já tinha realizado tudo o que Deus tinha planejado antes da fundação do mundo. Ele veio, ele nasceu de maneira sobrenatural, de uma virgem chamada Maria, na cidade de Belém. Ele cresceu em graça diante dos homens e diante de Deus. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado. Depois, ele cumpriu todas as exigências da lei. Ele tinha sido circuncidado. Ele cumpria os sacrifícios necessários. Ele preencheu toda a justiça de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus exigia para a redenção do mundo, que já havia sido planejado por Deus antes de ele criar todas as coisas. Jesus veio e toda e qualquer promessa a respeito dele se cumpriu plenamente enquanto ele esteve aqui. Então, mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, nada do que foi exigido por Deus para que eu, para que você, para que nós fôssemos resgatados, para que os nossos pecados fossem perdoados, nada deixou de ser cumprido. Jesus cumpriu toda a justiça. E aí, estava concluído. Então, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: tetelestai, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. É interessante que, se você continuar lendo, mais tarde, porque já era a preparação do sábado, que era um dia especial, e os judeus não podiam deixar os corpos expostos ali à noite para adentrar ao sábado. E o que aconteceu? Os soldados foram até um dos malfeitores e viu que ele ainda estava vivo. O que fizeram? Quebraram as pernas dele. Por quê? Porque quando a pessoa está estirada na cruz, ela consegue respirar e ela vai respirando com um pouco ainda de dificuldade. Mas quando se quebra a perna e o diafragma, o tórax dela estica, começa a ficar cada vez mais difícil. Ela não consegue mais puxar o ar e ela morre asfixiada. Por isso que quebravam a perna, para que morresse mais rápido, para que não passasse para o outro dia. Chegaram no outro malfeitor, aquele que se arrependeu, viu que ele estava vivo, também quebraram a perna. Mas quando chegaram em Jesus, admiraram que ele já estava morto. Na verdade, não foi a cruz que matou-o. Na verdade, ele se entregou. Ele entregou a própria vida. Ninguém matou ele. A discussão é quem matou Jesus. Ele se entregou por nós. A vida dele foi entregue como resgate para que eu e você pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Então, todas aquelas outras palavras bem-aventuradas, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todas essas palavras que eu disse, os teus pecados estão perdoados. Hoje estarás comigo no paraíso. Lázaro, sai para fora. Só se tornam realidade para mim e para você
hoje. Isso só é possível para mim e para você hoje, porque as últimas palavras do Senhor Jesus foi: está consumado. Ele veio para morrer. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E Ele cumpriu toda a justiça para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai, mediante o perdão dos pecados, através do sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Jesus veio para morrer. E morrer por pecadores. Ele não veio para morrer por pessoas boas. A gente viu um vídeo ontem à noite com jovens e que falava exatamente isso. Ele veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio para pecadores, ele não veio para os justos. Por isso, nós podemos nos alegrar na presença dele. Tetelestai, tudo está consumado. Por favor. Tetelestai é a palavra grega usada para a frase está consumado. Recibos de impostos em papiro foram encontrados com a palavra grega tetelestai, escrita neles, o que significa liquidado. Ou seja, a minha dívida, a sua dívida, foi paga por Jesus. Olha o que diz Paulo quando fala aos Colossenses, e ele confirma que tetelestai, está consumado, está liquidado. Colossenses 2, 13 a 15 diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, ele estava falando, quando vocês estavam na boca do lixo, ele não encontrou vocês bonzinhos, cheirosinhos, sentados ali na igreja. Não, ele encontrou vocês na pior situação possível, no pior estado possível, ele está dizendo. Quando vocês estavam mortos por causa dos pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. Ou seja, Ele deu vida e vida espiritual a pessoas que estavam separadas dele por causa do pecado. E olha o que diz o 14. Ele nos perdoou, ou melhor, o final do 13. Ele nos perdoou todas as transgressões. Não houve e não haverá um pecado sequer daqueles que creem em Jesus que não foi pago ali na cruz. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha passado, não importa ainda o que você vai fazer. Não estou dizendo que você vai sair daqui fazendo todo o pecado que é possível. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que todo o pecado que você já cometeu e ainda cometerá, já foi pago por Jesus ali na cruz do Calvário. Ele nos perdoou todas as transgressões. Quando você vai lá para João 3,4, 1 João 3,4, diz assim, todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Toda vez que eu e você vamos além daquilo que Deus permite, daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus deixou escrito, nós transgredimos, nós cometemos pecado. E a Bíblia é muito clara quando diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas, graças a Deus que o texto não para aí, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Porque Cristo disse, está consumado, todas as promessas descritas na Bíblia podem ser realidades na minha vida e na sua vida. Se ele não tivesse concluído a obra que o Pai deu a ele para concluir, nós estaríamos eternamente perdidos, separados dele para todos sempre. E olha o que mais maravilhoso, o verso 14. Ele perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Se você lembrar, Paulo estava onde quando ele escreveu aos Colossenses? Ele estava preso em Roma. E as pessoas sabiam qual era o costume da época. Quando alguém estava preso, na porta da sua cela tinha a sua sentença. Aqui Paulo, malfeitor, causador de dissensão, que fica causando tumulto entre e pregando deuses estranhos. Na minha, na sua
Cela estaria certamente acusações terríveis, das quais eu e você jamais poderíamos pagá-las. Mas o texto diz que ele cancelou. O que é cancelar? Liquidar. Ele liquidou. Aquilo que eu e você devíamos para Deus, ele liquidou ali na cruz. A escrita de dívida que estava lá na porta, ele foi, retirou, chegou na cruz e cravou, dizendo para todos: eu paguei o preço do pecado dessa pessoa. É isso que o texto afirma. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Tudo aquilo que eu e você devíamos para Deus por causa dos nossos pecados foi liquidado. Ele cancelou. Ele anulou aquela escritura. O diabo não tem mais poder para chegar diante de Deus e nos acusar, porque Jesus disse: está consumado. Ele, de uma vez por todas, resolveu os nossos problemas, cancelando as nossas dívidas diante de Deus. E diz assim: ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Qual é o aguilhão do pecado? Ou melhor, qual é o aguilhão da morte? O pecado. Já que nós não temos mais pecado, no sentido de que aqueles que creem em Jesus têm os seus pecados perdoados, a morte perde o efeito sobre a vida do cristão. Porque a morte, o papel da morte é separar, primeiro, o corpo do espírito, mas também o espírito de Deus, que é o Criador. Mas para aqueles que estão em Cristo, Paulo diz ali em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: que Jesus, por meio do Evangelho, trouxe à luz a vida e a imortalidade, tornando a morte inoperante, ou seja, a morte já não tem mais efeito sobre a vida do crente. Embora a pessoa possa morrer fisicamente, espiritualmente ela estará ligada a Deus por toda a eternidade. Esse é o Evangelho que deve ser pregado em todo púlpito, em todas as ruas, em todos os lugares. Jesus morreu pelos nossos pecados e eles foram cancelados. Hoje nós fomos levados de volta a Deus por causa do sacrifício feito ali na cruz do Calvário. E ele diz: despojando os poderes e as autoridades. Quando um exército vencia o outro, o que acontecia? Ele pegava todos os despojos, todas as coisas valiosas que o exército derrotado possuía, o exército que ganhou levava embora. Qual era o poder do exército de Satanás? Era um poder que nós mesmos dávamos para ele, que eram os nossos pecados. E quando Jesus tirou a escrita de dívida que era contra nós, o que aconteceu? Tirou o poder de Satanás, de maneira que ele já não pode mais nos acusar. Embora ele tente, embora ele nos acuse. Mas Jesus pagou o preço. Devemos também entender para quem Jesus pagou o preço. Muitos acreditam que foi para Satanás. Não foi para Satanás. Satanás não é dono de nada. Quando ele pagou o preço, era o preço para que nós pudéssemos voltar para Deus. A pessoa ofendida com os nossos pecados é o próprio Deus. E quando Jesus disse: está consumado, liquidado, ele consumou o plano eterno de salvação que Deus, antes da fundação do mundo, já havia preparado para que hoje, no decorrer da história, nós pudéssemos crer em Jesus e então ter os nossos pecados cancelados. Então, Jesus tirou o poder de Satanás e do seu exército quando morreu ali na cruz e cancelou os nossos pecados. Que palavras bem-aventuradas! Está consumado. Como eu e você podemos descansar no poder de Deus. Próximo. Hoje, podemos ter descanso e paz, porque Jesus, em sua vida terrena, preencheu todas as exigências de Deus, tendo em si mesmo cumprido todas as profecias a respeito do Messias. Ele é o Messias. Ele é aquele que foi prometido lá em Gênesis 3,15.
chamado proto-evangelho. Ou seja, antes de que Jesus encarnasse, Deus já tinha prometido que ele viria. E lá ele diz que nasceria da semente da mulher alguém que pisaria a cabeça da serpente. Então, Gênesis 3,15, no começo da Bíblia, Deus já prometeu que Jesus viria. E então, lá em Isaías a gente vê essas palavras. Certamente, Isaías está falando a respeito de Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido, atingido e afligido. Quem olha para Jesus ali na cruz, talvez olhe e fala, ele merece. Se ele está sofrendo assim, é porque ele merece. Na verdade, se tem alguém que não merecia sofrer, era Jesus. O único que viveu nesse planeta e nunca pecou. Mas quando olhamos para ele, nós podemos nos confundir, achando que ele recebeu o castigo merecido pelos crimes que ele cometeu. Na verdade, ele não foi castigado pelos crimes dele. Ele foi castigado pelos nossos crimes. Veja a continuação. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Toda vez que eu e você ultrapassamos aquilo que Deus espera de nós, nós somos culpados por ele ter sido esmagado e moído na cruz do Calvário. Toda vez que nós deixamos de lado a vontade dele para impor a nossa vontade aqui na terra, nós estamos sendo culpados de ele ter sido esmagado ali. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. As coisas malignas que fazemos foram a causa de Jesus ter sido esmagado ali na cruz. O castigo que nos trouxe a paz. Nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Nascemos inimigos dele por causa que já nascemos em pecado. Mas o texto diz, o castigo que nos trouxe a paz, não é que trará, já trouxe há 2000 anos, quando ele disse, está consumado. Ele estabeleceu a paz entre aqueles que creem nele e têm ele como seu Salvador e esse Deus eterno maravilhoso. E ele conclui, Isaías, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Que palavras bem-aventuradas. Isso só tem validade, porque do começo ao fim Jesus cumpriu tudo aquilo que estava estabelecido. E lá no fim ele disse, está consumado. Tetelestai. Se ele não tivesse cumprido à risca tudo o que estava estabelecido, eu e você estaríamos sem solução, eternamente perdidos, para todos sempre longe dele. Para encerrar, eu só quero ler alguns textos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21, dizem assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha que legal, verso 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Levaria muito tempo para a gente discutir tudo o que está escrito aqui. Mas o mais importante que eu creio é, se juntássemos todo o ouro do mundo, e toda a prata do mundo, todos os bitcoins do mundo, os dólares,
os euros, toda a riqueza do mundo inteiro não seria suficiente para pagar o meu e o seu pecado. Tanto é que as coisas mais preciosas naquela época, ouro e prata, Pedro chama de coisas corruptíveis, perecíveis. Todas as riquezas do mundo não têm valor algum quando tratamos do nosso relacionamento com Deus. Portanto, mesmo quando a gente oferta porque a gente acredita que a obra de Deus é preciosa e a gente coopera para levar o Evangelho adiante. Mas mesmo se eu desse toda a minha riqueza, se eu fosse a pessoa mais rica do mundo, valor algum teria para comprar a minha salvação. Porque foi comprada com o precioso sangue de Cristo. O outro texto é 1 Timóteo 15, até 17, que diz assim: esse eu creio que é uma definição boa do Evangelho. Esta afirmação é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Imagina, o apóstolo Paulo, que muitos hoje idolatram, ele se considerava o pior dos pecadores. E eu creio que com o avanço da nossa vida cristã, nós vamos tomando consciência de quem Deus é. E tomando consciência de quem Deus é, nós vamos tomando consciência de quem nós somos. É certo que no final da vida, Paulo era bem mais santo do que ele era quando ele encontrou Cristo. Mas conforme ele vai andando com Cristo, vai se aproximando da luz, nós vamos conhecendo coisas que a princípio a gente não conhecia, que desagradava a Deus, e a gente vai percebendo o quão pecadores somos. No começo da vida, Paulo diz assim: eu, o menor dos apóstolos. No meio da vida, ele já dizia: eu, o menor dos santos. E agora no final da vida, porque ele estava já quase na reta final, ele diz: eu, o maior dos pecadores. Então, quanto mais próximo de Deus, mais consciência teremos de quem nós somos. E Paulo diz: ele veio salvar pecadores, do quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Imagina o apóstolo Paulo dizendo: ele alcançou a misericórdia para que ele servisse de exemplo. Se você vai ler Atos capítulo 8, capítulo 9, você vai ver que ele perseguia a igreja. Ele queria destruir a igreja. Ele consentia na morte de igreja. E ele foi para Damasco levando cartas de ódio para prender cristãos e destruir a igreja. E depois ele nos deixa a carta de amor. Aquele que escrevia carta de ódios para prender cristãos, deixou cartas de amor para as igrejas se orientarem diante de Deus. Outra definição do Evangelho, 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Paulo dizendo para os coríntios: eu vou lembrar. Nós precisamos sempre lembrar o Evangelho, porque a gente acaba floreando tanto, que quando a gente vai pregar, a gente fala de tudo, menos do que é o Evangelho. A gente fala que a pessoa tem que vir para a igreja, que ela tem que ser batizada, que ela tem que dar o... A gente fala de tudo, a gente ouve de tudo aí na televisão, menos que Jesus morreu pelos nossos pecados. A pessoa fica 10 horas escutando o Evangelho na televisão, e dessas 10 horas não ouve uma vez falar que Jesus morreu pelos pecados dela. Mas olha o que continua dizendo. O verso 2. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou seja, ou eu creio nisso, ou eu estou crendo em vão. Se eu não creio no que está escrito,
eu não preciso crer em nada mais, porque não, é em vão. E o terceiro, verso 3, ele diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Ponto. O que é o Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós lemos Isaías que dizia isso, ele morreu pelas nossas transgressões. Depois, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E nós cremos nisso, que ele foi sepultado, e hoje nós estamos celebrando a ressurreição dele. É uma parte do credo cristão. Eu e você temos que crer nisso. O verso 5. Para provar que esse Jesus que morreu ressuscitou, ele diz assim, apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, e depois desses apareceu também a mim como a um que nasceu fora do tempo. Então, a questão da ressurreição de Jesus não foi algo escondido que só os 12 sabiam. Muita gente viu Jesus ressurreto. Muita gente teve um encontro. E numa certa ocasião, 500 pessoas viram Jesus ao mesmo tempo. E quando ele escreveu, ele fala, se você quer confirmar, procure. Vá lá em Jerusalém, muitas dessas pessoas ainda vivem. Algumas já morreram, mas a maioria está viva, pode ir lá e confirmar. Então não era apenas um mito, um boato, era realmente algo que havia acontecido, era um fato. Portanto, quando a gente olha para a Bíblia, quais são as palavras mais bem-aventuradas que podemos encontrar? Todas essas palavras que nós dissemos essa noite são palavras bem-aventuradas. Mas elas só têm valor por causa do está consumado. Ele veio e realizou. O que é necessário agora para que você receba o perdão? O que você precisa fazer que Jesus não fez? O que você precisa cumprir que Jesus não cumpriu? O que você precisa realizar para que você possa ser perdoado? Nada. Por quê? Está consumado. Jesus fez tudo o que era necessário. Efésios 2, 8 e 9 dizem assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Qual é a minha participação na salvação? Nenhuma, porque até a fé é um dom de Deus, é algo que Deus nos dá. Se Ele não abrir os nossos olhos, nós somos incapazes de enxergar as maravilhas da palavra de Deus. Portanto, creia, você pode ter certeza da sua salvação, não porque você é uma pessoa boa, não porque você vem à igreja, não porque você é batizado, não porque você dá o dízimo, não porque você canta, porque você toca, porque você prega, porque você ensina, não porque você discipula, não porque você mudou de vida, não porque... Você pode ter certeza da sua salvação. Porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro Imaculado foi conhecido como a gente viu ali em Pedro. E na plenitude dos tempos, Gálatas diz que veio Jesus nascido de mulher. E ele pagou ali na cruz a justiça que eu e você somos incapazes de cumprir. Somos incapazes de satisfazer qualquer coisa que Deus exija de nós. Porque o padrão não são as pessoas que estão ao nosso redor e nem aquelas que estão fazendo malfeitorias lá fora. O padrão é Jesus. Ele foi perfeito. E Ele cumpriu o que eu e você somos incapazes de cumprir. Por isso está consumado. A nossa salvação foi realizada por Ele. Tudo o que era necessário. Basta eu e você nos rendermos a esse Jesus maravilhoso. Confessar Ele como nosso Senhor e Salvador. Receber Ele como a única provisão de Deus
para que o homem pudesse ter perdão dos seus pecados e vida eterna. Qualquer outra tentativa é desprezar o sangue e o sacrifício de Jesus e dizer que nós somos mais capazes de nos salvar do que o plano eterno que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Que hoje você possa sair daqui convicto que você tem a vida eterna por causa daquilo que Jesus fez. Você tem perdão dos seus pecados. Você pode ser eternamente salvo se tão somente se render. É ao contrário. As pessoas acham que precisam fazer. O Evangelho diz, não, você precisa se render. Você precisa se render. Vivemos num mundo meritocrático. Em tudo é por mérito. Você tem que ser o melhor lutador, tem que ser o melhor caminhoneiro, tem que ser o melhor cabeleireira, você tem que ser a melhor professora, tem que ser a melhor assistente social. Tudo você tem que ser melhor. Mas no reino de Deus, você precisa só reconhecer que você é o pior. Que você é incapaz de fazer qualquer coisa porque Jesus já fez por você. E quando você entende isso e se rende a Ele, você tem a vida eterna. A Andréia falou, não é de graça, é pela graça, porque Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço para que hoje você seja salvo, sem fazer nada, apenas recebendo essa salvação que Ele consumou ali na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe e que você possa confiar nesse amor infalível que foi derramado ali na cruz do Calvário por meio do sangue de Jesus. Vamos orar, Pai? Nessa noite nós fomos desafiados através de alguns textos da Tua Palavra a deixarmos de lutar pelas nossas próprias forças e confiarmos no Teu amor, confiarmos na Tua graça, confiarmos no perdão que temos por meio do sangue de Jesus. Estamos aqui, Pai, alegres. Queremos agradecer ao Senhor por tão grandioso amor demonstrado ali na cruz. Queremos nos render a Ti, queremos dizer que cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador e que nenhum preço supera o preço que Ele pagou ali na cruz. Por isso nós Te agradecemos. E eu peço, Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe na mente e no coração de cada um de nós. E se porventura alguém ainda tem dúvida, que o Senhor trabalhe nessa vida, nesse coração, nessa mente, trazendo esclarecimento a respeito dos textos que nós lemos. E que essa pessoa possa se render plenamente ao Teu amor e à salvação que há em Cristo. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Deus abençoe, meus queridos.